Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Beleza com Conteúdo. Tô aqui com essas profissionais maravilhosas, a Juliana nutricionista, a Tamires dermatologista, a André psicóloga e eu, Ana Letícia, cirurgiã plástica. A gente tá aqui para falar para vocês assuntos de beleza com muito conteúdo, muita informação com embasamento científico e também muitas novidades. O assunto que a gente escolheu para falar no primeiro vídeo é a gordura localizada. Então, hoje a gente vai falar sobre gordura localizada, que é um assunto que é muito frequente dentro do consultório. Acredito que tanto no meu consultório, né, por ser nutricionista, quanto das meninas, os procedimentos que estão em alta hoje em dia, essa questão emocional que está muito envolvida também com a perda de peso. A Andrea pode falar muito melhor sobre isso em relação às emoções, à ansiedade, ao estresse que causa muitas vezes fazer uma dieta, ou conseguir mudar os hábitos alimentares, que é um pouco difícil e exige muita energia. E essa parte emocional, como a Ju tá falando, dessa questão do emagrecimento, mas não só do emagrecimento, né? Mas um geral na nossa vida. O quanto as nossas crenças, que a gente vê muito assim no consultório, e sobre esses padrões, eu acho que uma coisa bem legal que antes a gente tava falando sobre esse padrão 8 ou 80 dos pensamentos, ou eu faço tudo muito certinho, ou eu desgringolo em tudo. Então isso é uma coisa bem importante pra gente ter sucesso em tudo. Então entender que nós vamos ter, né, altos e baixos, que a nossa vida vai ter dificuldades, mas que isso não quer dizer que a gente não possa chegar aonde a gente tem como objetivo. É muito engraçado isso, cortando a Andréia agora, porque eu faço uma piadinha com os pacientes que eu chamo de Jaque. Já que eu comi um bombom, então eu posso comer mais 5 bombons. Já que eu não fui na academia hoje, então eu vou furar a dieta porque nada do que eu faça adianta, porque eu já furei com tudo, eu já acabei com tudo, e aí entra muito essa crença de fracasso também, de que já que eu não consegui, então para que eu vou manter, né, esse hábito? E é o que a Andrea falou, é entender que muitas vezes não vai dar pra gente fazer tudo certo ao longo do dia, que coisas podem acontecer, que a gente pode falhar e que tá tudo bem em relação a isso, né? E às vezes as pacientes elas procuram a gente para fazer um procedimento estético quando elas falham na dieta e acham que aquilo lá vai resolver e na verdade não vai, porque os procedimentos de estética eles estão indicados exatamente para gordura localizada. Quando a paciente tá no peso certo, ela tá com o IMC certo, e aí a gente vai lá e atua naquela gordura. Então elas acabam sofrendo frustração, porque você vai chegar para ela e falar que nesse momento não tá indicado aquele procedimento. É verdade. Justamente isso que a Ana falou. A nossa função, principalmente a minha e da Ana, é complementar, né? Então, junto com a dieta, com um acompanhamento psicológico, a gente pegar, só colocar a cereja do bolo mesmo, né? Ir lá retirar o que falta mesmo, a gordura localizada, que às vezes você lá fez a dieta, tudo certinho, fez exercício físico e continua aquele pneuzinho que incomoda. Nossa, vou lá, vou colocar uma roupa, um vestido e continua marcando. Então dá pra gente tentar melhorar aquilo ali, entendeu? Só que sempre aquele tratamento multidisciplinar, porque não adianta também a gente querer ir lá fazer, perder peso com uma lipo, por exemplo, que não adianta. Então a gente vê isso, a paciente, muitas vezes, eu tenho isso no meu consultório, principalmente com noivas, que às vezes precisa perder peso pra poder ficar bem no vestido, vai lá, quer fazer um aparelho, por exemplo, para perder a gordura localizada, perder o peso, ou fazer uma enzima que queima a gordura para poder ficar bem no vestido. E a dieta? Eu pergunto, e a dieta? Você tá bem? Como que tá a dieta? Você vai fazer acompanhamento psicológico, que gera aquela ansiedade, a pessoa fica ansiosa, lógico, vai ter uma mudança. Não, então não tô fazendo acompanhamento. Porque as pessoas, isso também é aquela questão de querer pra ontem e não querer se esforçar, né? Então eu quero emagrecer, mas eu não quero me esforçar. Então eu parto para um procedimento estético, eu faço uma lipo, ou eu faço uma criolipólise,
ou faço aplicação de enzima, mas a dieta, todo o resto acaba se perdendo nesse contexto. E é isso que não dá pra deixar acontecer, porque é multifatorial, não tem como dizer que não. E às vezes as pessoas, elas acham que elas vão fazer um procedimento, vão fazer a lipoaspiração e elas não vão mais engordar. E na verdade, elas vão engordar sim. Elas podem, às vezes, não acumular tanta gordura naquela região que foi lipoaspirada, mas no geral, ela vai engordar. Tem uma... E fica feio, não fica? Quando a pessoa engorda, porque eu já vi casos de pessoas que fazem a lipo e quando engorda, fica inchado, fica muito esquisito. Na verdade, ela vai acumular em outras regiões e às vezes cria até desproporções. Por exemplo, fica com o braço um pouco maior ou acumula na perna e fica aquela barriga reta. A pessoa acaba ficando um pouco desproporcional. Entendi. Então, ela tem que ter consciência que não é um procedimento para emagrecimento. Ela ajuda, porque assim, a gordura localizada, ela tá muito relacionada com a genética, né? Então, a pessoa tem uma predisposição a acúmulo no quadril, a acúmulo na barriga. Então, é aquilo ali que a lipoaspiração vai resolver, entendeu? Até o próprio rosto, né? A gente vê a questão da papada, questão da panturrilha, que são locais que geralmente a gente não faz muito, nem procedimento, às vezes, dermatológico. Hoje em dia a gente tá fazendo um pouco mais na região da papada, que tem hoje em dia a criolipólise, tem a aplicação de desoxicolato, que é enzima, que acaba dando uma melhorada na região da papada, só que não é tão abordado. E aí a pessoa faz a lipo e acaba engordando, e aí você percebe que é aquela pessoa que tem o rostinho mais gordo, que tem a papadinha, mas tem, por exemplo, a barriga mais retinha. E aí você percebe que tem, então essa pessoa já fez lipo. Então, sempre tem que estar associado com a dieta e com o acompanhamento psicológico justamente por isso. Gente, é importante lembrar também que às vezes, em determinados períodos da nossa vida, a gente vai engordar um pouquinho, né? E que faz parte. Então, assim, eu entender esses meus altos e baixos, entender que tá bom. Então, se eu engordei um pouquinho, o que eu preciso fazer agora pra recuperar, né? Então, voltar a ter uma rotina mais saudável. E quando a gente fala saudável é sim, de vez em quando, sair com os amigos, né? Comer um doce. Ter uma vida social, isso também é bom. E aí, associado a tudo isso, né? Todas essas questões que as meninas estão trazendo, de benefícios que hoje a medicina traz, só tem vantagens para a nossa autoestima. Mas não esperar só disso que aquilo ali vai ser o milagre. Não é? A gente precisa, sim, se mover, se mexer. Todos nós temos que buscar a nossa melhor versão, né? E nem sempre é fácil. Né? Então, assim, essa é a importância que a gente precisa olhar para isso e valorizar, né, as nossas partes, as partes boas que a gente tem, melhorar aquilo que não é tão bom, porque todos nós estamos em construção. Sim, e sempre procurar, assim, bons profissionais. Exatamente. Pedir referências, porque hoje em dia a gente percebe que tem profissionais... Exatamente, e que assim, por que será que o profissional, ele não indicou aquilo pra mim? Exatamente. Né? Que ele foi mais sensato, que ele falou, não, hoje você não tem indicação disso. Sim. Que é justamente isso. É muito mais fácil pra Ana pegar e falar pra você, não, faz essa lipoaspiração, vai resolver o seu caso, sim. E quando você, às vezes, não tem indicação disso. Sim. Às vezes, você só tem uma indicação de fazer uma dieta, de ir lá fazer um aparelho com uma dermatologista, de fazer uma coisa menor, e não precisar fazer uma lipoaspiração agora, entendeu? E aí você já vai num profissional que tem mais um interesse financeiro, que não tem tanto um interesse... um olhar como um todo, exatamente, né, pro paciente, um olhar mais multiprofissional, e acaba indicando pra você aquilo que não vai ter um resultado satisfatório a longo prazo. Ele pode até ter um resultado catastrófico. Tem um trabalho de um dermatologista, inclusive, que ele fez uma tese na Unifesp e ele investigou as causas de mortalidade da lipoaspiração de 87 até 2015. E ele chegou assim, na conclusão que 30% dos casos eram feitos por não especialistas que não tinham o RQE, que é o registro da especialidade. Então, quanto é importante você procurar um profissional, no caso da cirurgia plástica, que seja membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, que tenha um RQE, no caso da doutora Tamires também, que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Dermatologia.
Então, isso faz toda a diferença, até porque ele não vai indicar quando não precisar, né? Com certeza. E também vai respeitar os limites. Por exemplo, a lipoaspiração, você tem um limite de retirada de 7% do peso corporal. A partir daí, você começa a aumentar os riscos de complicações. E não é só isso, né, Ana? Até o paciente que é mais magro. A gente acha que, o mais magro é mais fácil. Mas também não. Se você faz uma lipoaspiração num paciente muito magro, você tem complicação de ficar aquela fibrose, de ficar aquelas irregularidades, né? Fica aquela paciente mais horrível. Você consegue perceber que a paciente fez lipo. Sim, então tem isso também. Tem que estar muito bem indicado. Exatamente. Gente, uma coisa que eu queria falar também, que eu acho super importante a gente colocar aqui, é a questão do estresse. O paciente estressado, você que é estressado, vocês têm que tomar cuidado, porque o estresse aumenta a gordura. Sim. Porque o cortisol acaba se elevando, é um hormônio que acaba prejudicando na insônia, aumenta a compulsão alimentar, muda o padrão de comportamento, você tem muito mais vontade de comer doce, vontade de comer alimentos mais gordurosos. Então, você que é estressado, né? A Andrea vai falar melhor sobre isso, porque ela trata dos pacientes que são ansiosos. Tudo isso propicia, sim, um acúmulo de gordura abdominal, e que é o que a maioria das pessoas acabam reclamando, né? Que esse fator que a Ju fala da ansiedade, né? E a gente fala dessas crenças limitantes também. E quando os pacientes vêm até o consultório da psicologia, a gente vê que às vezes são coisas muito mínimas. Eu falo muito isso para meus pacientes, é como se a gente colocasse uma lupa e ficasse olhando para um ponto só. Exatamente, o foco do problema. E às vezes a gente não consegue ver sozinhos, porque imagina, é uma construção de anos, né? Sim. De crenças que foram construídas na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa fase adulta. Então isso é difícil pra gente olhar. E quando a gente expande esse olhar, a gente vê que existem muitas outras possibilidades na nossa vida. E isso faz a autoestima melhorar, né? O nosso desempenho em todas as áreas da nossa vida. E mais um ponto que eu acho que seria importante a gente ressaltar aqui, linka essa questão da alimentação com a ansiedade, no pós-procedimento, né, Ana? Quando a gente tem a questão logo após o procedimento, tanto na lipoaspiração quanto no pós-procedimento dermatológico, quando a gente faz um procedimento que causa uma reação inflamatória, a gente tem o nosso metabolismo bem aumentado. Então, quando o metabolismo está aumentado, a gente gera essa resposta inflamatória e quando a gente tem uma alimentação mais equilibrada, com alimentos que também aumentam o metabolismo, a gente tem a perda de peso e a perda de peso melhora o nosso resultado. Então, quando a gente tem um resultado aumentado, a ansiedade melhora. E, gente, e esse fator do exercício e de se alimentar bem, isso influencia em toda a questão emocional, né? Você Existem vários alimentos que a gente pode associar com esse pós-operatório que a Tamires falou, que é o chá verde, que é riquíssimo em cafeína, que ajuda nessa lipólise também. Os alimentos termogênicos, canela, gengibre, a hidratação também é extremamente importante, né, pra gente hidratar as células. Sim, por conta da lipólise, né? A gente tá tendo uma lipólise, tanto na lipoaspiração, Na lipoaspiração é excelente hidratação. quanto nos procedimentos que a gente faz, as enzimas, a criolipólise, a radiofrequência, a gente tem a lipólise. Então a gente precisa fazer essa hidratação pro paciente realmente não sofrer danos com isso. E evitar os alimentos que são mais, né, inflamatórios. Então, ricos em açúcar, alimentos ricos em trigo, que acabam aumentando essa inflamação, alimentos mais gordurosos, ricos em sódio. Então, tem uma vasta lista de alimentos, até para reduzir a ansiedade, abacate, banana, que estimulam a produção de serotonina. Então, melhora essa sensação de bem-estar, de humor, o que auxilia também muito no pós-operatório, porque as pessoas ficam muito ansiosas, querendo resultado e querendo para ontem. Isso a gente vê muito na lipoaspiração, porque logo em seguida do procedimento, a paciente fica um pouquinho inchada, e isso é normal da lipoaspiração. Então, ela vai conseguir ver um resultado depois de uns 2, 3 meses que vai estar sumindo aquele inchaço, mas resultado final mesmo, a gente só consegue ver depois de 6 meses a 1 ano. Então, a paciente precisa controlar a ansiedade dela durante todo aquele período.
fazer terapia é importante, né? Isso dá uma tranquilidade até pra gente, né? A gente, eu vejo os meus pacientes que fazem terapia são os pacientes mais tranquilos. Eu tenho cara de quem tem pânico. Que acabam no pós-procedimento não dando tanto, assim, trabalho no sentido de preocupação, aderem, né? tudo. E que aderem ao tratamento. Isso. Né? Que aderem àquilo que a dermato fala, aquilo que a cirurgiã fala, ou que eu falo muitas vezes. Então, o meu trabalho ele é muito em conjunto com a terapia, porque eu falo sempre para os meus pacientes, a comida ela vem como consequência, ela nunca é um fator primário. Sempre tem um lado emocional relacionado, ansiedade, estresse, ou algum trauma que o paciente tenha passado. E a comida ela vem como consequência, assim como a gente está falando aqui de comida, né, que causa alívio, recompensa imediata, mas muitas pessoas vão para droga, é o mesmo ciclo, a bebida, o álcool, só que muda essa, né, melhor, eu acho que é melhor para comida do que para drogas, mas enfim, tem menos dano talvez, menos né? dano, mas não necessariamente que não tenha danos, porque daí a gente entra em outras questões também, que existem pessoas que têm dificuldades muito grandes com a alimentação, mas o que a Ju estava falando sobre essa questão do ganho ali na comida, né, a recompensa, é que quando eu tô desconfortável com alguma coisa, o meu cérebro precisa buscar uma fonte de prazer. E essa fonte de prazer, muitas vezes, né, é a comida. Entende? Então, assim, é importante a gente entender qual é o gatilho que faz com que eu queira comer ou determinados alimentos. Então, a terapia, ela traz muito isso. E é importante, gente, às vezes as pessoas falam assim, eu fui na terapia, eu ouço muito isso. Eu fui 2, 3 vezes, mas eu não fiquei. 2, 3 vezes não vai adiantar. É a persistência. Não estabeleceu nem vínculo ainda com o terapeuta, né? E a terapia, ela dói muitas vezes. Ela não é só confortável, né? Às vezes ela machuca, porque a gente olhar para as nossas dificuldades e falar, poxa vida, eu tenho que mudar, nem sempre é fácil. É mais fácil ir lá, fazer um procedimento estético, fazer uma cirurgia e não resolver aquilo. E na verdade não, é abordagem multidisciplinar, entendeu? Ana, e quais seriam os procedimentos assim mais indicados no caso da gordura localizada? Então, assim, eu vou falar um pouquinho da parte cirúrgica. Então, a gente tem a lipoaspiração, que é o procedimento chave, só que ela tem vários nomes, né? Então, a gente conhece como vibrolipo, lipo laser, hidrolipo. E as pessoas ficam muito em dúvida, isso acaba confundindo. Então, a gente tem as lipoaspirações que são associadas a tecnologias. A gente tem a vibrolipo, a lipo laser, a lipo ultrassônica e a lipo associada à radiofrequência. Todas elas são lipoaspirações. Às vezes a pessoa fala pra mim, não fiz uma lipo, fiz uma vibrolipo. Gente, é lipoaspiração, entendeu? A diferença é que na cânula, que está conectada no aspirador a vácuo, ela tem alguma tecnologia que vai facilitar a retirada da gordura. Por exemplo, na lipo laser, na pontinha da cânula tem um laser e aquilo ali vai facilitar a gordura a derreter e a gente vai aspirar um pouco mais fácil. E aí existem outros nomes que na verdade são nomes comerciais, por exemplo, hidrolipo, minilipo, lipo light, enfim. São nomes que as pessoas inventaram para vender o mesmo procedimento. O procedimento é a lipoaspiração. E às vezes elas utilizam desse nome para fazer o procedimento no consultório, para tentar minimizar. E na verdade isso não tá certo, porque a gente precisa de um local seguro. E isso faz parte, entendeu? Se a gente estiver no consultório, tiver qualquer complicação, a gente não tem um recurso para resolver aquilo. Até teve o caso daquela menina, né, que chegou a falecer porque injetou gordura no bumbum. Isso, teve aqui foi dentro de casa, dentro de uma se casa, não me engano. exatamente. Isso é mais comum do que a gente imagina, porque às vezes cai na mídia. Mas é o que a Ana falou, muitas vezes, a grande maioria das vezes, desses casos que acontecem, de óbito, tudo, é feito por profissionais não habilitados, né? A grande maioria das vezes é profissionais não habilitados, é feito em locais não adequados, entendeu? E então, assim, por isso que a gente sempre fala, procure o profissional, referências, entre na internet, no site, Google hoje em dia, a gente é a melhor forma que a gente tem de encontrar mesmo referência, Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Pronto, ali você vai encontrar tudo que você precisa. Todo mundo tem medo, assim, vou fazer uma lipoaspiração, tenho medo. Mas, na verdade, ele é um procedimento muito seguro quando a gente faz com um profissional adequado, dentro de um local adequado, respeitando os limites da lipoaspiração. Então, ela pode ser feita assim e ela é segura. Só que a gente também tem os procedimentos não tão invasivos, né? Que a Tamires pode falar um pouquinho. E hoje em dia tá muito na moda, inclusive, a própria criolipólise. Que a gente viu que tá, assim, em vários locais, tanto em locais não em dermatos, né? Locais estéticos, clínicas de estéticas. Então tem vários aparelhos, isso é outra coisa que eu sempre digo. Procure saber sobre o aparelho, qual tipo de aparelho que você está usando. Às vezes você vai gastar um dinheiro, mas eu fiz uma criolipólise e eu não vi resultado nenhum. Mas espera, qual criolipólise você fez? Qual produto? Entendeu? Qual a marca do produto que você fez? Existem várias marcas, entendeu? Que atingem determinadas temperaturas. A criolipólise, ela é a partir disso, entendeu? Determinada temperatura, ela vai chegar no seu tecido adiposo e vai causar a apoptose, que seria a morte da célula de gordura, e aí sim levar à perda daquela capa de gordura que a gente diz, do pneuzinho, certo? E também existem números de sessões que devem ser feitas. Gente, quem não quer, né? Então, quem não quer perder essa gordura? Estranho, né? Por que será que num local ali, naquela clínica de dermato, né? Numa clínica maior, uma clínica custa bem mais caro e ali é um pacote custa metade, um terço do preço. Tem que desconfiar, né? A gente tem que desconfiar. Então, não é o mesmo aparelho. Não é o mesmo aparelho. Então, tem que sempre desconfiar. Outros procedimentos, a mesma coisa. A enzima, que são aplicações, que é o desoxicolato, né? Que é feito com aplicações no subcutâneo. Também é uma técnica que leva à lipólise, né? Leva à morte da célula de gordura. É uma boa técnica também, que leva também à perda desse pneuzinho. E é feito em outros locais, além da região abdominal, é feito na região da papada, hoje em dia bem procurado para a região da papada. Então, existem alguns procedimentos, ultrassom microfocado, a radiofrequência, que a Ana até citou que existe a radiofrequência associada na lipo, então seria algumas formas de melhorar também a gordura localizada. Gente, então é isso, a gente vai ficar por aqui hoje, mas a gente espera que vocês mandem muitas dúvidas, muitas sugestões. Se inscrevam no canal. Sim, acione o sininho. Acione o sininho. Segue a gente no Instagram, que a gente vai deixar pra vocês, né? E a gente tá muito feliz de fazer isso aqui. A gente tá se divertindo muito, né? Então, o que a gente quer levar pra vocês é muito conteúdo, mas de uma forma descontraída. E a gente espera que vocês participem muito. É isso, até a próxima. Um beijo! Beijo!